começar no primeiro D, então, que é definir a equipe multidisciplinar. Pessoal, assim como a gente fala no APPCC, né, que a gente precisa de um time de especialistas aí multidisciplinares para poder conduzir análise de perigos, aqui na investigação de causa raiz, de tratamento de desvios, é a mesma coisa. Eu não tenho como, dentro de uma área exclusiva, só o pessoal da qualidade, eu não tenho como pensar no todo e desenhar ações que vão percorrer todo o sistema. Ah, é uma não conformidade da manutenção. Só o pessoal da manutenção que vai investigar, planejar causa, planejar ações. Eu sei de uma parte, eu não sei do todo, e essa é uma limitação de todos nós, de todas as pessoas. Eu sei muito bem do meu quadradinho ali, mas a interface que isso vai ter com outras áreas, com outros processos, que impactos que possam gerar, eu não conheço, eu não sei. Então, eu preciso de um time multidisciplinar, né? Pessoas de várias disciplinas. Vamos chamar uma pessoa da qualidade, uma da manutenção, uma do projeto, uma de compras, uma do recebimento, uma do laboratório, dependendo do tema que está sendo tratado naquele desvio, a gente convida pessoas que vão contribuir com esses olhares plurais aí dentro da tratativa, tá? É claro que, assim como tudo aquilo que a gente faz enquanto a nossa vida profissional, a gente precisa ter responsabilidade, comprometimento, trabalhar com aquela postura que não é a reativa, trabalhar com a postura participativa, proativa, falar com a autoridade, dando a sua visão clara, né, dos eventos, daqueles elementos que estão sendo discutidos, que a gente consiga demonstrar competência para auxiliar na resolução do desvio e não ser só mais um ali reativo, apontando o dedo, mas isso sempre foi assim. Não, mas esse problema nunca foi resolvido. Ah, mas agora de novo a gente vai discutir isso. Nós não queremos esse tipo de postura dentro dessa equipe, a gente quer a postura participativa, né? E é importante que a gente selecione um líder daquela equipe. Para cada tipo de desvio, a gente pode nomear um responsável. Então, a gente está falando de um desvio específico ali da análise de perigos, do APPCC, lá do time da Refrix. Então, a Amanda vai ser a responsável por ser a líder dessa equipe, nós vamos convidar pessoas de várias áreas. Não, a gente está tendo uma não conformidade que é no tratamento de água, é na parte do sistema de água. Então, nós vamos chamar a equipe da Global, que tem a Vitória, o pessoal do laboratório, que vai nos ajudar para tratar isso. A Vitória vai ser a líder e nós vamos convidar outras pessoas da Global para participar. E assim para cada time. Não necessariamente o líder vai ser o líder de todas as não conformidades, tá? De acordo com a disciplina daquela não conformidade, a gente pode nomear um responsável por puxar as atividades, por coordenar ali o grupo de trabalho, tá? Não tem um número mínimo de participantes, pessoal, 4 pessoas, 5 pessoas, o ideal é não ser tão extensa, muito mais do que 8, 9 pessoas, porque a gente acaba tendo muita dificuldade de reunir essas pessoas, ou as discussões ficam muito longas e a gente acaba tendo uma morosidade na discussão. O que a gente mais vê na prática são equipes de 4, 5, no máximo 6 pessoas quando a gente faz essa metodologia, tá? Mas sempre garantindo esse caráter multidisciplinar. As reuniões, elas não têm a intenção de ser meio-dia aí de reunião, são reuniões rápidas, próximas ao local de trabalho, nas salas dos departamentos ali das pessoas, onde a gente tem condição de ir até o processo, ao foco onde a não conformidade aconteceu, nós vamos até lá, toda a equipe, investigamos em loco, né, para poder avaliar e ter mais ideias sobre o cenário, e criamos disso uma rotina, fazemos frequências de reuniões semanais, quinzenais, de acordo com até mesmo a gravidade da não conformidade e de acordo com o que a gente já tem de evolução das ações que foram planejadas. Gi, são ações rápidas, então vamos fazer reunião semanal. Não, algumas ações a gente vai conseguir concluir em até um mês, as demais a gente vai ter um cronograma de obra, de mais tempo que vai ser exigido. Então, vamos fazer reuniões quinzenais. Vocês podem definir com base na gravidade, na urgência, no tempo aí da não conformidade, tá? É claro que as reuniões têm que ser realizadas em um ambiente positivo, de novo, a postura reativa não vai conseguir contribuir para tratar esses desvios. Tudo precisa ser registrado, gente, pode ser no plano de ação, pode ser numa ata de reunião dessa equipe, pode ser numa coluna de status ali das ações que vocês vão atualizando, mas tem que ter registro dessas reuniões, tá?
Sempre pedir para as pessoas participarem, então cobrar aí de todo mundo a participação, né? Então, uma vez que está fazendo parte de uma equipe de 8D, ele tem que ter o comprometimento de participar das reuniões. E para criar um ambiente harmônico também, as decisões devem ser em consenso. E aí vai da nossa maturidade também em aceitar que nem sempre a minha opinião para aquela não conformidade vai ser a elegida pelo grupo para trabalho. Pode ser que aquilo que eu sugeri não tenha sido a concordância da maioria, e aí, como um consenso, a gente vai atuar naquela causa raiz, naquela ação corretiva. E num determinado momento, a gente pode voltar a discutir a sugestão que eu dei, que eu contribuí, tá? Então, as decisões acabam sendo em consenso, que a maioria consensar que faz sentido para tratar aquela não conformidade, é isso que a gente vai atuar. Então, esse é o primeiro D, definir essa equipe multidisciplinar que vai atuar nessa não conformidade. Definimos o time, vamos entender qual é o desvio. No entendimento do desvio, pessoal, a gente precisa descrever claramente qual é o problema. Muitas das causas de uma não conformidade, não ter uma ação corretiva que atue na causa raiz, está aqui. Não foi entendido claramente qual era o desvio. Cada um entendeu uma coisa do desvio, ou o desvio não foi aprofundado. A gente não conseguiu se aprofundar naquela não conformidade nesse segundo D, que é entender claramente qual é o problema. Então, a gente usa aquela ferramenta do 5W2H, que muitos de vocês já devem conhecer, já devem usar aí nas instalações. O que a não conformidade, o que foi essa não conformidade? O que ela ocasiona? Por que essa não conformidade ocorreu? Quem é responsável pela área, pelo processo que a gente possa trabalhar nessa não conformidade? Onde ela ocorreu? Quando ela ocorre? Como essa não conformidade aparece dentro dos nossos processos? Quanto essa não conformidade custa? Então, são palavras que no inglês começam 5 palavras com W, what, why, who, where e when, e 2 palavras começam com H, how e how much. Então, a gente descreve a não conformidade já pensando em preencher essas colunas ali da ferramenta do 8D, para que a gente possa realmente descrever o desvio em termos mensuráveis, especificar esse desvio em termos específicos, né, para que a gente tenha documentado claramente qual é esse problema, tá? Então, qual é a não conformidade, o que a não conformidade ocasiona, quando ela ocorre, onde ela foi detectada, quem detectou a não conformidade, quem pode nos ajudar nessa não conformidade, né? Quem é o responsável pelo setor, pelo processo, quantas vezes ela ocorreu, quanto custa a não conformidade. E aí uma constatação importante, né? Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse disso, eu gastaria 55 minutos definindo o problema e 5 minutos trabalhando na solução, pois toda vez que eu definir bem qual é o problema, eu resolverei em menos de 5 minutos. Então, isso é fato, né? Isso é claro. Se a gente não entende muito bem qual é o desvio, como nós vamos tratar? Como que a gente vai realmente se propor a desenhar uma causa raiz, a desenhar ações se a gente tem dúvida sobre qual foi o desvio? Então, esse segundo D, ele vem logo aqui realmente no início, porque dele vão derivar todos os 8Ds. Se a gente não consegue entender claramente o desvio, nós não vamos ter êxito nas próximas etapas que surgirão, ok? Aqui, muito engraçado, eu trouxe essa figurinha só para refletir, e todo mundo já deve ter passado por isso, as formas de comunicação que a gente tem daí das solicitações, dos desvios, daquilo que nos pedem, né? Então, é engraçado, mas é lamentável ao mesmo tempo. Essa primeira imagem é como o cliente explicou que ele queria aquele projeto. O cliente explicou dessa forma. O líder do projeto entendeu que era isso aqui. Então, mas o cliente não explicou isso, o cliente explicou isso aqui, o líder entendeu isso. O analista do projeto desenhou dessa forma, projetou nesse cenário aqui, completamente diferente do que o cliente explicou que gostaria. O programador até construiu, mas ele construiu dessa forma, que já não condiz como que o analista projetou, como o líder entendeu e como o cliente explicou. O consultor de negócios descreveu maravilhosamente, né, nessa funcionalidade aqui. A documentação do projeto foi essa. E a gente tem muito isso na nossa realidade, né?
Nossa, Gisele, eu tratei, a gente fez tudo, cadê o plano de ação, cadê a documentação? Não fizemos. Então, como o projeto foi documentado? Nada, né? Quais funcionalidades foram instaladas, né, depois aí da execução do projeto? Não sabemos direito, só tem uma corda aqui. O cliente foi cobrado por essa estrutura. Então, o cliente pediu isso, mas ele foi cobrado dessa forma. O projeto foi mantido dessa forma aqui. Lembra do gráfico Serrote? Ao longo do tempo se perdeu isso e a manutenção dessa solicitação do cliente foi essa daqui. E, na verdade, o que o cliente realmente queria? Era isso. Então, a gente tem todo um problema de comunicação, de entendimento. Somos muitos aqui, pessoal. Então, cada um, dependendo da forma como lê a não conformidade, como recebe o desvio, vai entender de uma forma. E aí a gente tem esse exemplo aqui, cômico, né? Se não fosse trágico, para nos elucidar que realmente a gente precisa entender claramente o desvio para poder pensar como um grupo e propor as ações corretivas que atuem de modo a evitar a recorrência daquela não conformidade. Ok? O terceiro D, pessoal, a terceira disciplina que a gente tem nessa metodologia são implementar as ações de correção, as ações de bloqueio. Então, nós dissemos que as ações de correção são aquelas que atuam no efeito do desvio, né? O que a falha ocasiona, e não sobre a sua causa propriamente dito. Eu preciso fazer alguma coisa, mesmo que não resolva o desvio, ela não elimina a causa, mas ela cria uma condição de estanque, de paralisação daquele problema, para que eu possa, então, ter tranquilidade, ter uma condição favorável para pesquisar e eliminar a causa. O problema já parou de acontecer. Eu fiz uma correção, eu contive aquele problema. Então, agora a gente pode se reunir e pensar em situações que vão atuar na causa raiz, tá? Essas ações de correção, ações de contenção, ações de bloqueio, elas objetivam cessar a evolução desse desvio, impedindo que esse problema se alastre ou siga na cadeia produtiva. Mas não podemos atuar com correção sem que a gente documente essas ações. E nem podemos, como nós já dissemos antes, só ficar em correção. A gente não pode, para as não conformidades que nós temos, só fazer ações imediatas, ações de correção, ações de bloqueio, ações de contenção. A gente precisa sempre investigar a causa raiz. Isso está previsto na grande maioria dos esquemas de certificação que são aprovados pelo GFSI, como a FSSC, o BRCGS, o IFS, o SQF. Todos os programas de certificação deixam claro nos seus requisitos que os desvios devem possuir investigação de causa raiz. Então, só ação de correção não vai atender essa premissa da norma, ok? Então, elas devem ser documentadas, elas fazem parte do tratamento da não conformidade, mas não são a única ferramenta. Obrigatoriamente, a gente precisa investigar as causas, tá? Então, essas ações de correção, quando a gente vai fazer essas definições, né, elas vão estar atuando na não conformidade. Então, elas podem envolver a interdição do processo, parar a linha, interromper, né, o processo produtivo, identificar um produto não conforme, fazer a retenção, né, do produto desde o monitoramento que havia dado resultados desejáveis, né, adequados, até esse monitoramento agora que apresentou um desvio, então fazer a retenção desses produtos. Quando possível, a gente pode fazer ações de seleção, inspeção, separação de produtos, né? Envolver uma análise crítica nessa disposição desse produto que foi contido. O que a gente vai fazer com o produto? Pode ser uma liberação, pode ser uma concessão autorizada, incluindo um aceite do cliente, né? Pode ser uma correção que envolva retrabalho, reparo, uma devolução, em caso de um produto adquirido, o descarte, até mesmo uma ação de recolhimento ou recall. É aquela ação que a gente vai avaliar o produto não conforme, né, o produto potencialmente inseguro, e vai definir, com base nessas inspeções, que tipo de ação a gente pode implementar. Enquanto isso, a gente está pesquisando a causa raiz e desenhando outras ações, mas o meu produto está ali. O que eu faço com esse produto? Então, essas investigações podem gerar várias disposições, como essas colocadas aqui. E aí, nós, então, vamos determinar qual é a causa raiz desse desvio que nós estamos trabalhando. Então, nós já temos a equipe formada, uma equipe que tem a característica multidisciplinar.
Nós descrevemos claramente o desvio, todo mundo que está ali entendeu qual é realmente o problema e o problema já foi contido. Então, a gente já fez as correções. Agora, a gente precisa entender a fonte geradora dessa não conformidade. Somente com o tratamento da fonte geradora é que a gente não vai ter mais reincidência desse desvio. Então, o que a gente precisa fazer, né? Então, entendendo claramente a não conformidade, onde ela ocorreu, quais são as suas interfaces, a gente faz esse mapeamento de situações. A gente tem esse texto claro da não conformidade, entendemos o cenário. Vamos começar a identificar as causas mais prováveis. O primeiro passo é um brainstorm, é uma palavra em inglês que a gente utiliza para uma grande discussão e a tradução literal, uma tempestade de ideias para a gente poder realmente falar, discutir para identificar possíveis causas. E aí a gente coloca esse brainstorm dentro das metodologias de identificação de causa raiz, né? A gente está nessa discussão da reunião com a equipe de 8D discutindo as potenciais causas, então vamos elencar as que nós vamos selecionar como potenciais causas raiz, tá? Nós vamos falar de algumas ferramentas agora nesse quarto D. Nós vamos falar do brainstorm, vamos falar da metodologia de 6M ou a espinha de peixe, Ishikawa, né? Os 5 porquês, que é muito tradicional também, e vamos falar de algumas técnicas estatísticas também, a mais conhecida delas como o diagrama de Pareto, que também nos ajuda nessa investigação de dados que podem contribuir com a investigação da causa raiz, tá? Qualquer uma dessas ferramentas, elas são válidas e boas na implementação, mas se a gente não tiver uma equipe engajada, um processo adequado, a gente vai ter vários obstáculos aí para essa boa análise de causa. A ferramenta até funciona, mas a gente acaba criando vários obstáculos e não nos permitem evoluir para uma boa análise de causa, tá? A primeira preocupação é se a gente realmente está usando um processo lógico e disciplinado. Qual é a metodologia que a gente está usando? Muitas vezes, pessoal, a gente não usa metodologia nenhuma. Você vai olhar o plano de ação, ele só tem uma coluna, causa raiz. Sem nenhuma metodologia, a gente não consegue ver ali um 6M, a gente não consegue ver uns 5 porquês, a gente não vê um brainstorm, a gente não vê um gráfico de Pareto, a gente não vê nenhuma metodologia sendo utilizada. Isso é muito ruim. Então, só uma coluna, causa raiz, o que eu vou colocar ali? Então, ter a metodologia descrita facilita esse processo para a gente poder fazer análise de causa, tá? Uma situação que impacta muito na identificação das não conformidades, né, é a descrição incompleta do desvio. Eu não entendi a não conformidade. O que é ela mesmo? Mas o que aconteceu? Mas quando aconteceu? Então, se eu já parto do segundo D mal feito, eu vou ter uma possível identificação errônea de causa raiz, né? Muitas vezes os planos de ação são feitos só pela equipe da qualidade, não tem uma equipe multidisciplinar envolvida, as pessoas se ocultam. Ah, eu preciso do apoio da equipe de planejamento, não tem ninguém do planejamento participando. Ah, eu preciso do apoio da equipe de qualidade, não tem ninguém da qualidade participando. Ah, eu preciso do apoio da alta direção, não tem ninguém da alta direção participando. Então, se eu não consigo ter uma equipe multidisciplinar, a gente fica descoberto de várias possibilidades aí onde seriam importantes a contribuição de todos, tá? E é claro, se eu tenho uma ausência de uma equipe multidisciplinar, me falta capacidade técnica para resolver esse desvio. Como que eu sou a pessoa da qualidade, eu estou pensando numa não conformidade lá do CIP, que está envolvido o pessoal de manutenção, de projeto, de engenharia, e agora? Eu não sei muito bem sobre esse tema. Quem que vai conseguir contribuir comigo para me ajudar nesse cenário? Né? Então, eu não tenho essa capacidade para resolver, para propor tudo isso, tá? Outro problema que é muito comum, pessoal, pressão, precipitação na solução de falhas, né? Muitas vezes o que a gente tem que fazer de plano de ação é para ontem. Então, coloca rapidamente qualquer coisa, preenche de qualquer jeito o plano de ação, envia por e-mail porque tem que enviar, falei que eu ia enviar hoje, acabei me perdendo aqui no prazo, e acaba mandando um documento que foi feito às pressas, sem todas as contribuições que a gente está falando aqui, né? Então, querer fazer uma análise de causa rápida, em 5 minutos, é válido,
mas desde que a gente tenha uma equipe multidisciplinar, a gente conheça muito bem o desvio, a gente tenha todos os dados em mãos. Do contrário, a gente vai estar se precipitando e não vai conseguir fazer uma boa determinação de causa raiz. Aí ela vai ser mal identificada e, consequentemente, as ações corretivas não vão atuar na causa raiz, tá? Então, o primeiro passo é a gente conduzir o brainstorm, né? Então, o brainstorm é a tempestade de ideias, né? É uma técnica usada para a gente gerar ideias em quantidade, é uma discussão, é uma reunião onde a gente fala sobre aquele desvio dentro do nosso conhecimento técnico, é o ponto de partida para a identificação da causa raiz. Então, a gente está levantando ali várias possibilidades. Será que pode ter acontecido por causa disso? Será que foi isso que gerou? Mas e o software, né? E o equipamento? E a manutenção? Será que foi feita? A gente teve algum problema na matéria-prima? Será que pode ter sido a calibração? Ah, mas eu não vi o laudo desse produto. Então, a gente vai elencando possibilidades para, ao final do levantamento, organizar todas essas ideias, prioriza aquelas que o grupo entende como um maior potencial, né, de ser a fonte geradora em relação à não conformidade que a gente está tratando, e aí leva isso para dentro das metodologias, ou de 5 porquês, de espinha de peixe, né, do 6M, para então trabalhar dentro dessas causas raiz. E essa tempestade de ideias, pessoal, é muito rica. Documentem isso, né? Porque às vezes a gente está fazendo só num bate-papo e não está registrando, seja registro em post-it, como aqui na imagem, na própria planilha, num flip chart que tem na sala da qualidade ali, para a gente discutir, para a gente ir anotando, mas não vamos perder essas informações, né? Algumas regras de uma boa conduta de um brainstorm, né? Ter uma conversa por vez, né? Então, não sair interrompendo as pessoas, deixar cada um concluir o seu racional ali dentro dessa discussão. A quantidade importa. Procure criar o máximo possível de ideias, tá? Mas será que eu vou falar que pode ter sido o laudo da análise? Não, isso não deve ser, não vou falar não. Pode ter sido. Então, contribua, coloque sim a sua opinião, né? Dê as suas possibilidades aí de fonte geradora para aquela não conformidade. A gente pode construir sobre a ideia dos outros. Então, um colega trouxe um tema que poderia ter sido a falha da calibração. Não, mas na verdade essa calibração somos nós que fazemos, não é terceirizada. Então, será que a gente está aplicando a metodologia certa de calibração? Então, eu não tive a ideia da calibração, foi um outro colega, mas eu estou construindo outras possibilidades em cima de uma ideia que um colega contribuiu ali no brainstorm, né? Encorajem ideias malucas. Às vezes a gente fala, nossa, mas é impossível isso ter acontecido por uma movimentação do telhado. Por que é impossível? A gente está numa época de um monte de vendaval, tá ventando pra caramba. Será que não teve movimentação do telhado e acabou caindo isso aqui na linha, no armazém, no processo? Pode ser sim, gente, né? Então, encoraje algumas ideias que, num primeiro momento, parece, não, mas isso é impossível. A gente sabe, todo mundo aqui de indústria de alimentos sabe que o impossível praticamente não existe, né? A gente se depara aí com cada situação que a gente realmente achava que não podia acontecer e realmente acontece, né? É importante também no brainstorm a gente ser o mais visual possível. Então, anotem, coloquem as ideias de forma descrita, né? Coloque post-it, use um flip chart, anota na sala do Neilson, né, Neilson? Tem um vidro ali, ele tem um canetão, ele vai escrevendo no vidro, em algum lugar a gente anotar para ser de forma aí bastante visual e todo mundo poder conseguir olhar para aquelas ideias, para aqueles levantamentos que foram feitos, tá? Manter sempre o foco. Muitas vezes, numa discussão de brainstorm, a gente vai chegando em N outras não conformidades. Volta para a não conformidade que a gente está tratando. Ah, mas você lembra que a gente também já teve aquela não conformidade? Aí a gente acaba indo para um outro caminho de não conformidade, de discussão, que perde a causa raiz que a gente está discutindo. Vamos focar naquele assunto proposto, tá? E, claro, né, atuar de uma maneira proativa, positiva, não fazer qualquer crítica, julgamento, né, esboçar alguma reação de que aquela ideia que o colega está contribuindo não é válida, não é legal. A gente tem que encorajar as pessoas a participarem desse brainstorm, não fazer qualquer crítica ou qualquer julgamento, vamos esquecer aquela postura reativa, a gente não espera ter aquele tipo de postura, ok?
E aí a gente pega essas ideias que o Brainstorm trouxe e vamos colocar dentro de outras ferramentas, de outras metodologias. Uma metodologia que é muito usada nas indústrias, né, indústrias em geral, não só indústrias de alimentos, é a metodologia 6M. Então, também conhecida como Ishikawa, né, pelo seu criador, ou espinha de peixe, por isso que é muito comum a gente ver esse desenho, né? É um diagrama de causa e efeito que classifica os problemas em 6 categorias, que se iniciam com a palavra M. Então, meio ambiente, mão de obra, método, medida, medição, material e máquina. Então, quando a gente está elencando ali as situações do brainstorm, onde elas se enquadram dentro desses 6M? Ah, isso aqui é o meio ambiente, é o tipo de estrutura que a gente tem na empresa, é o tipo de equipamento. Não, isso aqui é mão de obra, né? Então, a gente tem uma condição de competência aqui de mão de obra que pode ter gerado isso. Não, isso é o método. A gente não tinha previsto isso na metodologia. O nosso método pedia de uma forma e a gente viu agora que tem que ser de outra. Ou é a medição. A forma como a gente está fazendo a medição, a frequência, a competência também das pessoas que estão fazendo a medida, a condição pela qual essa medição está sendo realizada. Ou é o material. A gente já tem um problema na matéria-prima, na embalagem, na tampa, no material que a gente está usando como superfície de contato. Qual é o problema de material, né? Que pode ser elencado. E é um problema de máquina. Pode ser o maquinário que a gente está usando, a funcionalidade daquele tanque, daquele pasteurizador, e isso culmina, então, na não conformidade. A gente pode elencar várias em cada uma dessas, tá, pessoal? Então, não necessariamente é um M que vai ser selecionado. A gente, dentro do brainstorm, pode enquadrar as causas raiz dentro de vários M's aqui. Então, máquina, né? Uma falta de manutenção, com paradas excessivas, o material tinha uma especificação incorreta, era em quantidade incorreta, a mão de obra que não teve qualificação ou teve uma imprudência na execução, o meio ambiente que tinha um layout mal definido, não estava organizado, as métricas que estavam erradas das medições, né? Então, má calibração do equipamento, uma má avaliação de indicadores, o método que não era através de um procedimento documentado, uma falta de controle de qualidade que a gente não tinha previsto. Então, é muito válido a gente utilizar essa metodologia, né, partindo do brainstorm para enquadramento, porque aí a gente consegue, na maioria das vezes, ter bom êxito aí na solução dos desvios, tá? Aplicar essa boa ferramenta, e como eu disse, ela é uma das ferramentas mais usadas, né? A gente, dentro da consultoria, utiliza muito, dentro dos nossos planos de ação, a gente sempre tenta pensar na não conformidade, já elencando um M, isso vira sistêmico, viu, pessoal? Falo por mim. Antes eu não usava muito a ferramenta do Ishikawa, quando eu passei a usar, a gente, quando vai olhar a causa raiz, já pensa, mas qual é o M que está relacionado a isso? Vamos pensar dentro desses 6 pilares, nos facilita, direciona o nosso entendimento para tentar buscar uma causa raiz, tá? Aqui um exemplo, né? Mão de obra, então, ausência de treinamento, ou o treinamento foi inadequado, foi um ato inseguro, uma competência que não estava prevista, era inadequada. A medição, né, a ausência de um parâmetro, ou o parâmetro fora da tolerância, ou a escala que estava ilegível, não foi controlada. O material, então, com a ausência de uma matéria-prima ou um material fora da especificação, a ausência de uma ficha, ou um produto banido, um produto proibido. O método, a ausência daquela sistemática metodológica prevista, né? Ou o procedimento estava inadequado, ele era confuso, as pessoas fizeram por um excesso de confiança, então não usaram o método previsto, né? No meio ambiente, era o calor, era a poeira, era a umidade, era a construção, um vapor, um ruído, um odor, uma condição de obra, né? E máquina, ausência de manutenção preventiva, um equipamento fora de calibração, uma condição insegura, uma ferramenta que não era apropriada, tá? Na sequência, quando a gente pensa no enquadramento do brainstorm dentro do 6M e a gente elenca as causas raiz, é uma ferramenta muito válida a gente usar os 5 porquês. É bem aquela situação, quem tem filho, né, gente, de responder os porquês da criança, né? Mas por quê, mamãe? Por quê? Mas por quê? Qualquer porquê que você dá, a criança dá outro. E isso estimula
o nosso pensamento crítico a tentar chegar, né? O próprio criador da metodologia entende que até no quinto porquê a gente consegue chegar na causa raiz. Nem sempre a gente vai conseguir chegar no quinto, tá? Já vi vários casos onde a gente acaba parando no terceiro, quarto, mas também a gente extrapola do quinto, chega no sexto, sétimo, por quê? Até chegar na causa nata ali do problema, né? A gente enquadrando dentro de um 6M, faria a pergunta, é uma ausência de treinamento, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até chegar numa causa raiz, né? Então, o Taishi Ono, que foi o criador do método 5 porquês, ele explana cada porquê de uma forma bastante interessante. O primeiro porquê normalmente é o sintoma do problema. O segundo porquê costuma ser uma desculpa para o problema ter acontecido. O terceiro porquê normalmente está atrelado ao culpado do problema. O quarto porquê já está indo para a causa e o quinto chega na causa raiz do problema. Por isso que ele estruturou essa metodologia dentro de, no mínimo, 5 porquês, porque na explanação prática era dessa forma que os porquês eram, então, aplicados, tá? Então, uma não conformidade de produto. Por que que o produto está não conforme? Ah, porque a característica que a gente mede ali, o ponto 5, está maior que a especificação. Mas por que está maior que a especificação? Ah, porque o controle de processo teve que ser desativado. Mas por que que ele foi desativado? Porque a gente teve uma entrada de vírus no sistema. Mas por que que entrou vírus no sistema? A gente não estava mais com antivírus. Mas por que que a gente estava sem antivírus? Ah, porque venceu a assinatura e a gente não renovou. Muitas vezes, se a gente estivesse pensando só na não conformidade de produto, a gente estaria olhando só para o processo, só para o produto, e não para a abrangência, né? Para olhar todo o cenário do processo ali. E a gente chegar numa causa raiz que pode ser um processo totalmente externo, como uma funcionalidade de um equipamento, de uma TI, né? De um antivírus aqui, exemplo, né? Então, 5 porquês nessa sequência contribui muito para a gente realmente conseguir localizar a causa raiz, tá? E de dados estatísticos, a gente usa muito também a ferramenta do diagrama de Pareto. Ele nos auxilia, como uma técnica estatística de levantamento de dados, a entender a regra de 80-20. Muitos de vocês já ouviram falar do Pareto, ele também tem esse nome, regra 80-20, onde 80% dos resultados são gerados por 20% das causas. Se a gente olha o que mais ocorre ali, né, dos nossos resultados, se a gente tratar esses 20%, a gente elimina 80% aí dos nossos desvios, tá? Então, ele também tem uma sequência, a gente define qual é o desvio, faz o levantamento de dados, porque ele é uma técnica estatística, a gente categoriza esses dados, fazemos uma tabela e estratificamos esses números dentro desses dados que foram mapeados, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de um defeito de problema de qualidade de produto. Então, problemas do tipo varredura, sobrepeso, reprocesso, consumo de pó, umidade do produto, lá no setor de produção de massas. Nós fizemos o levantamento de 6.738 produtos que tiveram esses defeitos e categorizamos quais foram os tipos de defeito, qual a quantidade, o percentual total e percentual acumulado. Então, quando a gente joga esses dados desse volume abrangente de amostras, né, de 6.738, extrapola isso para um gráfico, e a gente tem na função do Excel como traçar, como selecionar a linha do Pareto, né, dentro do Excel, a gente tem a visão clara de que se eu tratar esses dois cenários, eu consigo eliminar 80% dos meus resultados, né? Então, isso fica muito nítido aqui também pelo percentual que a gente está falando de acumulado, ó. Esses dois casos vão representar mais ou menos 73% do meu percentual acumulado de desvio, configurando, então, a regra de 80-20 dentro do diagrama de Pareto. Então, é muito válido, normalmente isso é usado muito pelas equipes de laboratório, né, de resultados analíticos, de desvios de processo, desvios de produto, e nos ajudam muito também nessa investigação de causa raiz. Eles podem até vir antes ali, né, dentro daquela descrição do segundo D, das não conformidades, a gente trazer esses dados, porque a gente já parte para a investigação sabendo dessas informações também, pode nos auxiliar muito, ok?